cara pequenininho, com 15 funcionários, 10, 3, ele consegue ter ferramentas de brand publish no mercado, assim, que funcione mesmo? Eu acho que esse exemplo dinheiro? do host interno já é um caminho. Então, assim, numa empresa, se ela conseguir localizar alguém que tem uma capacidade de vocalizar forte, né, que a persona do negócio mesmo, humana né? dela tem um fit com a organização, você já tem uma economia nisso aí. No sentido de você não vai ter que investir numa outra pessoa para fazer esse papel de host. Já reduz um custo aí para isso. E aí já dei a dica na conversa anterior. Tá? E você está construindo imagem também de um executivo, de alguém, ou não precisa nem necessariamente ser executivo, de um profissional ali dentro que pode participar. Então tem um ganho indireto nisso aí também. E você pode começar pelo seu ecossistema. Assim, quem que são os parceiros que você tem? Mas tem que ser podcast? Não tem. Não. Podemos construir um monte de coisas. Não, pode ser N coisas. Mas assim, esse conceito da recorrência e da clareza do território é muito importante. Assim, aderência ao território vocacional. Brand publish se tiver recorrência. Senão é só Porque é uma maratona. Senão é campanha. Eu acho que essa é a grande virada. Assim, legal, isso é importante. A gente é ansioso. Eu já não sou tanto, tá? No caso eu sou ansioso por outros motivos. Mas no caso da comunicação, não. Eu tenho clareza de que não adianta você querer resultado rápido. Sim. E é difícil, porque você tem que negociar com os interesses internos da companhia que foram educados. E que tem que acreditar em você, do seu feeling, no seu tempo de mercado. E eles foram educados numa lógica de publicidade. Que você tem uma verba que é distribuída em momentos do ano. Em várias emissoras, veículos, e momentos, e flights, né? Tipo, você faz e sai, faz e sai, faz e sai. E o legado fica para quem? Um pouco para a marca. Momentaneamente para a marca. Né? Mas no caso de audiência, comunidade, para o veículo. Isso é a virada da questão. Que clique. Quando você tem uma mídia proprietária, que foi o que você abordou no começo, de alguma forma você está construindo. E eu gosto de diferenciar o conceito de audiência e comunidade, vamos falar daqui a pouco. O legado não é só de ter o canal proprietário, de ter uma propriedade intelectual. Então, assim, a Habitability é uma propriedade intelectual. As coisas que a Red Bull faz são propriedades intelectuais dela quando ela faz lá. Mas não é só o conteúdo, não é só o pacote de conteúdo isolado. É um conjunto de pessoas que acreditam naquilo e que vão continuar acompanhando aquilo em qualquer canal que você fizer. Se o canal for seu, maravilhoso. Você tem mais domínio das interações que você vai fazer, mais métrica, mais coisas para analisar, mais visão de como evoluir isso depois. Quando é no canal de terceiros, ficou para a Globo, ficou para a SBT, ficou para as plataformas de... E quanto mais generosa a sua pauta no seu próprio canal, mais você tem esse alcance. E aí, assim, aí entra o primeiro ponto, né? Dificilmente você vai ter métricas do tamanho de uma Globo. E, na verdade, qualquer mídia hoje já está mais difícil. O desafio do que era a Globo e do que vai ser hoje. As coisas são mais pulverizadas. Então, você pode entender que a natureza das plataformas que você está construindo para sua marca podem ser de nicho. E aí conecta, seja na MRV pensando do tamanho dela, seja numa pequena empresa. Maravilhoso. Para uma empresa que tiver ali 200, 300, 400 pessoas que de alguma forma estão fidelizando e acompanhando aquilo, isso é muito interessante. Reduz o custo de aquisição de dar atenção e de um processo de convencimento, seja em qualquer segmento que ela atue depois, posterior. Existe uma etapa, assim, ó, a primeira coisa para pensar no brand publish é isso, e depois você passa para cá. O que você aconselha para esse pequeno empresário que está assistindo a gente aqui? Para começar, eu acho que a gente tem que ter atenção a essa confusão de redes sociais e mídia proprietária. A gente vê o que está acontecendo no Twitter agora. Pode acontecer em qualquer rede. Cara, eu vi um comentário seu no LinkedIn ali que eu falei, é sobre isso. Isso não era seu, você usava aquela... A gente tá alugando espaços de terceiros e no caso, achando que é nosso, no caso do Instagram, muita gente construindo um negócio que é monocanal. Exato. Um canal de terceiro. A regra pode mudar amanhã e cair. Pode ser comprado por um cara... Acabou sua empresa. Exatamente. Que é menos alteridade, mais autoridade, muda as regras. Pode ser... uma regulação, pode ser uma outra ferramenta, uma outra tecnologia que entra e substitui. Então, a gente tem que estar atento que deter a propriedade do canal, dos dados daquele canal, é algo interessante. Então, ainda que pequeno, pensa se você não está acreditando demais, né, em um lugar que não é seu para construir isso. Então, sim, o análogo isso é ter algum site, ter alguma estrutura que também apresenta a sua empresa, que pode ter, no caso que se você vende o e-commerce, e uma base de conteúdo, pode ser educacional, pode ser entretenimento, enfim, pode ser o que for, que faz parte dos interesses dessa comunidade. Aí tem um ponto legal, né, que é aristotélico. Então a gente fala de coisas novas, mas pensando no passado. Então, Aristóteles falava que
vocação é a junção dos seus talentos com as necessidades do mundo. Eu acho que isso se aplica na construção dessa proposta de valor de um projeto editorial. Excelente. Que talento você, a organização e as pessoas que estão ali dentro têm, que tem convergência com as necessidades de uma potencial comunidade que está no seu ecossistema. Mira nesse lugar. E aí, claro, se não tem verba, faz a mais barato possível. Texto, entrevista, uma newsletter. A newsletter voltou. Total. A newsletter voltou, gente. E a gente tá tão cansado dessa mídia de vídeo, de foto inteiro, que na hora que você recebe uma newsletter, você quer ver, né? E é curadoria. E aí, não é e-mail marketing, é newsletter. A gente tem que ter atenção a isso. Não é entuchar, compre agora pro cara. Sim, é como o cara que vai receber na periodicidade que você conseguir, semanal, enfim, algo que é relevante para ele. E o cara fala, poxa, aquela empresa legal, sabe muito disso. Fala de um jeito interessante, né? E se posiciona de uma maneira que é importante para mim na minha vida.